Você já percebeu que quando você fala, ninguém ouve, mas quando você muda, todo mundo sente? Pois é. A maioria acredita que para o outro perceber o seu valor é preciso discutir, cobrar, explicar, fazer discursos emocionados. Mas e se eu te disser que é exatamente o contrário? Que quanto mais você tenta provar seu valor, menos valor você tem aos olhos do outro? A dor de estar junto e se sentir sozinha pesa de um jeito que ninguém vê. É aquele silêncio por dentro, aquela vida pesada que você carrega sem se dar o direito de quebrar. Você fica ali, sempre forte, sempre segurando tudo, até que algo em você cansa. E quando esse algo cansa, uma verdade aparece. A falta verdadeira não nasce quando você some, mas quando você volta para si. Neste vídeo, você vai entender como fazer alguém sentir que está perdendo você, sem criar briga, sem drama, sem jogo emocional. Não é manipulação, é consciência, é alto valor. É o tipo de mudança que não precisa ser anunciada para ser percebida. E eu já adianto, o impacto dessa virada é tão forte que a pessoa sente, mesmo sem você dizer uma palavra. Ela sempre acreditou que amar significava estar por perto o tempo inteiro, estar sempre forte, sempre segurando tudo, mesmo quando o cansaço emocional fazia o peito pesar. Só que com o tempo essa presença constante virou um fundo de cenário, quase invisível, como uma casa onde tudo funciona, mas ninguém nota quem faz funcionar. É aquela sensação de estar junto e ao mesmo tempo sozinha, uma convivência sem afeto, onde o carinho que um dia existiu parece ter ficado esquecido, e é aí que nasce aquele espaço vazio por dentro, onde se pergunta: por que eu sinto que perdi a minha essência? Muitas vezes ele não percebe quando ela está se apagando aos poucos. Ela fala, mas parece não ser ouvida. Ela sorri, mas é como se estivesse transparente. Essa sensação de estar invisível cria um peso no peito que não se explica facilmente. É um vazio que vai crescendo, como se faltasse algo que ela não sabe nomear. E nessa vida automática, onde ela continua, sempre continua, mesmo cansada, a rotina vai engolindo o brilho, a saudade de si mesma aparece devagar, como quem bate de leve à porta. Ela começa a notar que se perdeu quando começa a sentir falta da mulher que era antes. Aquela que ria alto, que tinha planos, que acordava com vontade de viver. Agora, o que ela sente é um cansaço da alma que não vem de esforço físico. É a tristeza sem motivo aparente, aquela sensação silenciosa de que a vida ficou pesada demais e enquanto ela mantém tudo funcionando, ele nem imagina o esforço que isso exige. Ele a vê ali, mas não a enxerga de verdade. E aqui está o problema. Estar sempre disponível cria uma ilusão perigosa. A de que você sempre estará lá, aconteça o que acontecer. Quando o outro acredita nisso, ele para de notar seus detalhes. Para de reparar no cuidado, no carinho, na presença. A presença vira paisagem, e paisagem não causa impacto, não cria falta, não chama atenção. Ela é bonita, mas constante. E é nessa constância que o amor, quando não é nutrido, pode esfriar sem ninguém perceber. Solidão a dois é exatamente isso, estar ao lado e ainda assim se sentir esquecida. Ela passa a sentir que seu amor ficou cansado, como se carregasse o relacionamento nas costas, tentando reacender algo que ele, sem perceber, deixou apagar. E nessa tentativa ela se desgasta. Sente que não pode quebrar, que tudo depende dela, que se ela parar, a vida desmorona. Esse peso é cruel. E quando ela olha no espelho, às vezes nem se reconhece mais, a falta de brilho é perceptível para ela, ainda que ninguém ao redor repare. Quando alguém está presente demais, o outro não sente a saudade verdadeira. A saudade nasce do espaço da ausência, não da continuidade. Não sentir mais nada não significa que o amor acabou, significa que ele adormeceu. E amores adormecidos precisam de movimento,
não de insistência, e é aqui que a maioria desiste, porque dá medo. Dá medo mudar o que já está confortável, mesmo que doa, mas a mudança não acontece quando se pede. Ela acontece quando se reordena a própria vida, quando ela volta a caminhar por si, sem se explicar, sem tentar provar nada. E o que vou te mostrar agora pode mudar completamente a forma como você enxerga essa situação. Veja bem, não se trata de estratégia, manipulação ou jogo emocional. Não se trata de sumir de propósito para fazê-lo sentir sua falta. É sobre voltar para si, de verdade. Quando ela começa a cultivar pequenas coisas que eram dela, uma caminhada sozinha, um livro que gostava, um momento para respirar, algo interno começa a acordar. O silêncio que antes era vazio, agora se transforma em espaço. Um espaço onde a própria voz pode ser ouvida novamente, e isso tem um poder imenso. Um exemplo simples. Quando ela decide reservar meia hora do dia para fazer algo que a nutra emocionalmente, mesmo que seja apenas sentar no sol e sentir o corpo aquecer, ela envia uma mensagem silenciosa ao mundo. Eu existo. E quando ela existe para si, ela deixa de ser paisagem para o outro. Começa a surgir contorno, presença com densidade, identidade que pulsa. A saudade de mim começa a se transformar em reencontro. E quando ela se reencontra, algo interessante acontece. Ela para de cobrar, porque a cobrança vinha de uma falta, e a falta estava nela mesma. Essa virada é sutil, mas profunda. Ele começa a perceber uma mudança que não tem palavras. Ela não exige, não suplica, não confronta. Ela simplesmente vive. E a convivência sem afeto começa a se desfazer, não pela dor, mas pela reconfiguração da própria postura emocional. A casa agora começa a ter música novamente, mas é uma música interna, que só ela escuta. Isso mexe com o ambiente, mexe com o olhar do outro, porque presença com identidade é sentida. Se antes ele não a enxergava mais, agora a ausência dela começa a ter peso. E aqui, o conceito de saudade muda. A saudade deixa de ser sobre distância e passa a ser sobre valor. Ele percebe que algo está diferente quando, ao chamá-la, ela não responde da mesma forma imediata de antes. Não porque esteja fazendo cena, mas porque está ocupada vivendo. E viver é um ato revolucionário quando se esteve apagada por tanto tempo. A vida pesada começa a se aliviar quando ela tira a responsabilidade de sustentar o amor sozinha, e esse movimento não precisa ser explicado. O corpo fala, a energia fala, a presença fala. Quando alguém recupera o brilho, não é possível ignorar, ele começa a notar pequenas mudanças. A forma como ela se arruma, a maneira como ela respira, o modo como ela se olha no espelho. É uma presença que voltou a ser rara, e tudo o que é raro é percebido, tudo o que é percebido é valorizado. Essa é a virada silenciosa que não precisa de barulho. A saudade verdadeira nasce quando o outro entende que não tem mais garantia. Quando ele olha e percebe que ela não está mais disponível de bandeja. Não porque ela virou alguém distante, mas porque voltou a ser alguém inteira, e inteireza tem magnetismo. Inteireza provoca presença. Inteireza chama atenção. O que antes era automático, agora tem escolha. Mas esse processo exige coragem. Coragem de se olhar com honestidade e admitir: estou cansada de mim assim e não quero mais viver apagada. É um reconhecimento íntimo e profundo. Muitas pessoas passam a vida sem fazê-lo, porque dá medo. Mas a vida só volta a pulsar quando o movimento acontece. E é justamente nesse ponto que tudo começa a se transformar. Quando ela entende que não é sobre fazer o outro sentir sua falta, é sobre voltar a sentir-se presente dentro da própria vida novamente. O amor que esfriou pode até reacender, mas não por insistência, por renascimento interno.
E essa é apenas a primeira camada, porque o que vem agora vai te mostrar exatamente como esse reencontro acontece na prática. Quando ela começou a perceber que havia um vazio por dentro que não vinha da casa, mas de si mesma, algo despertou. Era como se o cansaço estivesse tentando dizer algo há muito tempo, mas ela insistia em continuar, sempre continuar, mesmo exausta. A rotina não era o problema. Era a forma como ela se colocava nela, sempre forte, como se nunca pudesse quebrar. E foi nesse ponto que a saudade de si começou a surgir, não uma saudade do passado, mas uma saudade de estar viva dentro da própria história. A falta verdadeira não nasceu da ausência dele, mas da ausência dela mesma em si. Voltar para si não é virar as costas para o outro, nem fazer jogos emocionais. É simplesmente reconhecer que existe uma parte da vida que ela abandonou sem perceber. Aquela parte onde ela se sentia inteira, com brilho nos olhos, com vontade de acordar para o mundo. Aos poucos, a sensação de estar apagada começou a incomodar mais do que qualquer solidão a dois. E quando ela percebeu isso, entendeu que o primeiro passo não era conversar com ele, era conversar com o espelho. É ali que a verdade mora. No início, voltar para si pode parecer estranho. Ela pode sentir uma tristeza sem motivo aparente, como se algo dentro estivesse desorganizado. Mas esse vazio é, na verdade, um espaço pedindo para ser preenchido com a própria presença. Quando ela se pergunta, não sei mais quem eu sou, não é fraqueza, é consciência. A pior solidão não é estar sem o outro, é estar longe de si mesma. E reconhecer isso é o começo da cura. Ela percebe que, por muito tempo, viveu tentando manter tudo funcionando. O trabalho, a casa, o relacionamento, a imagem de que estava tudo bem. Mas dentro dela havia um peso, estou cansada de mim que não cabia mais ser engolido. É nesse momento que o reencontro começa, não com grandes mudanças, mas com pequenos resgates. Tomar café devagar, ouvir uma música que amava, respirar antes de responder. Essas pequenas voltas para si acendem luzes em lugares que estavam escuros. Muita gente confunde voltar para si com abandonar o outro, mas não é isso. É apenas ajustar o equilíbrio que foi perdido. Quando ela começa a se ocupar da própria vida novamente, algo no ar se reorganiza. Ela deixa de implorar presença, porque agora ela é presença. E ser presença é mais forte do que pedir para ser notada. É uma energia que se sente, não se explica. Há um momento em que ela entende que sua vida não pode girar ao redor de alguém apenas. Quando isso acontece, o coração respira. A vida automática começa a desacelerar. E no lugar da rotina pesada, entra uma rotina consciente. Mesmo que tudo por fora permaneça igual, por dentro algo se move, é sutil, mas profundo. É o começo da transformação. Ele começa a notar essa mudança não pelo que ela diz, mas pelo que ela deixa de dizer. Não há cobranças, não há pedidos, não há drama, há apenas uma presença que se recolhe para dentro de si com dignidade. E essa dignidade tem um poder silencioso. É ela lembrando ao mundo que existe. E quando alguém que sempre esteve disponível começa a simplesmente existir para si, o outro percebe. Esse movimento pode ser aplicado no dia a dia de forma simples. Exemplo 1. Ao invés de esperar uma mensagem, ela pode decidir ir caminhar no fim da tarde, sentindo o vento tocar a pele. Exemplo 2. Ao invés de tentar iniciar uma conversa para aproximar o relacionamento, ela pode retomar aquele livro parado na estante. Exemplo 3. Ao invés de se arrumar pensando no olhar dele, ela se arruma porque gosta de se ver bonita no espelho. O ato não é sobre ignorar o outro, é sobre devolver um pouco de mundo para si. Com o tempo, ela percebe que esse reencontro consigo mesma é uma forma de carinho. Carinho que ela passou anos oferecendo para todo mundo, menos para ela.
quando ela se dá esse carinho, a falta de brilho começa a diminuir. Aos poucos, ela vai se reconhecendo no espelho novamente. O rosto é o mesmo, mas o olhar não. O olhar ganha profundidade, ganha presença. Aos poucos, o cansaço da alma começa a se transformar em respiro. Não é uma transformação rápida, nem cinematográfica, é interna, silenciosa e contínua, como águas que voltam a correr depois de muito tempo represadas. E nessa fluidez, ela encontra algo que havia perdido, leveza. E leveza, quando retorna, muda tudo. Quando ela volta para si, algo no relacionamento também muda. Ele começa a sentir que algo está escapeando por entre os dedos. Não porque ela foi embora, mas porque ela deixou de ser garantida. O amor que esfriou passa a ser sentido de forma diferente. Ele percebe que, se não se movimentar, pode perder algo que nunca soube valorizar enquanto estava ali tão perto. Mas veja, esse movimento dela não é para provocar arrependimento nele. O foco não é o outro, é ela. Se o outro vai mudar, se o relacionamento vai se transformar, se os caminhos vão seguir juntos ou separados, isso é consequência. E consequência não se controla. O que se controla é o lugar interno onde ela se coloca, e esse lugar importa mais do que qualquer final. Voltar para si é também reconhecer limites, entender até onde ela vai sem se perder, até onde ela pode amar sem apagar a própria luz, até onde ela pode sustentar antes de carregar sozinha. E esses limites, quando honrados, criam respeito, respeito interno e externo. A falta verdadeira nasce não da distância física, mas da presença emocional consigo mesma. Quando ela está inteira, o outro sente. Ele sente porque algo raro e valioso está ali, e tudo que é raro pede cuidado. A saudade que surge desse espaço não é uma saudade de controle, é uma saudade de essência. E a essência ninguém quer perder. E é nesse ponto que o reencontro interno se torna uma virada silenciosa. Ela não precisa dizer nada, o corpo dela já está dizendo, a vida dela está dizendo. E essa transformação abre uma porta para uma nova etapa, aquela onde o silêncio não é vazio, mas território fértil. E o que você vai descobrir agora é como esse silêncio se torna a ferramenta mais poderosa de todas. Quando ela parou de explicar tanto, algo mudou. Não foi um silêncio de frieza, nem de punição, nem de ameaça. Foi um silêncio que nasceu depois de perceber o cansaço de sempre tentar ser ouvida num lugar onde suas palavras já não encontravam espaço. Esse silêncio não gritava, não pedia, não implorava. Ele apenas existia. E esse existir tinha um peso diferente, um peso que vinha de dentro, do reencontro com um valor que tinha sido deixado no fundo da gaveta da alma. Era um silêncio que dizia: eu estou aqui e eu mereço ser vista. O silêncio com autoestima não é ausência, é presença. Uma presença inteira, sólida, consciente. Não há vazio por dentro nesse silêncio, como havia antes, o vazio que antes era dor. Agora começa a ser espaço para respirar. A casa deixa de ser sinônimo de peso e passa a ser um lugar onde ela se escuta. E quando uma mulher se escuta, o mundo ao redor inevitavelmente precisa recalcular a rota. Ele começa a perceber que aquele silêncio não é o mesmo de quando ela estava triste. Não é tristeza, não é solidão a dois, é outra coisa. É como se ela tivesse encontrado uma clareza interna que dissesse: não preciso me desgastar para provar nada. Esse tipo de silêncio não acusa, não confronta, não exige. Ele apenas afirma de forma suave e firme que ela voltou para si. Muita gente confunde silêncio com frieza, mas há silêncios que são mais quentes do que qualquer palavra, porque vêm de um amor próprio que estava dormindo. Quando ela olha para ele sem o peso no peito de antes, sem o desespero cansado, algo nele se move. Ele percebe que a paisagem mudou.
Aquilo que era garantido já não é mais. E a falta, a saudade, o desconforto começam a aparecer. O silêncio com autoestima tem um detalhe importante. Ele não espera que o outro adivinhe tudo. Ele sabe que, se for necessário, conversas virão, mas não conversas de cobrança, conversas de clareza. Ele não tenta consertar nada sozinho. Ele descansa nas próprias escolhas e esse descanso é poderoso, porque é o oposto da vida automática que ela vivia antes. Quando ela estava apagada, ela falava muito, explicava, justificava, argumentava, tentava mostrar o quanto se sentia esquecida, mas agora ela percebeu que quem precisa enxergar a si mesma primeiro é ela, e ironicamente, quando ela se vê, o outro finalmente começa a ver também. Não porque ela pediu, mas porque sua energia mudou. A ausência de cobrança revela algo raro, alto valor. Exemplo prático. Ao invés de perguntar repetidamente por atenção, ela passa a cuidar das próprias prioridades. Não deixa de amar. Não deixa de estar. Mas deixa de se abandonar. Ela volta a se exercitar, volta a cuidar da pele, volta a arrumar o cabelo do jeito que a fazia sentir bonita, não para ele, para ela. E essa diferença é sentida no ar, como perfume que fica. Esse silêncio também é um convite para que o outro se responsabilize pela própria parte. Quando ela fala menos, ele finalmente pode ouvir o próprio impacto, e isso pode ser desconfortável, sim, mas desconforto é um dos maiores catalisadores de crescimento. A falta verdadeira nasce aqui, quando a presença dela deixa de ser automática e passa a ser escolha consciente. Não é sobre fazer o outro sentir falta, isso seria jogo, e ela já está cansada de jogos. É sobre ela sentir que está viva dentro da própria vida, que não está vivendo uma rotina apenas porque precisa. O silêncio dela diz: eu não me perdi de mim mesma de novo. E essa frase, sem ser dita, é uma revolução. Ela passou anos acreditando que precisava manter tudo funcionando. Agora ela percebe que se tudo depende só dela, então há algo errado. A responsabilidade volta a ser dividida. E para que isso aconteça, o silêncio é essencial. Não o silêncio que engole sentimentos, mas o silêncio que dá espaço para reorganizar o interno. Quando ele tenta entender o que mudou, ele encontra uma mulher diferente, não uma mulher distante, mas uma mulher inteira, uma mulher que não está sofrendo em silêncio, mas respirando nele. Essa é a diferença. Antes, o silêncio era dor. Agora, o silêncio é escolha. Uma escolha que vem de maturidade emocional. O silêncio com autoestima devolve uma coisa que ela nem lembrava que tinha: brilho. A falta de brilho que tinha tomado conta aos poucos começa a dar lugar a uma luz tranquila. Não é uma luz de quem quer provar nada. É a luz de quem sabe o próprio valor sem precisar anunciá-lo. Esse silêncio também ensina algo importante. Não é necessário gritar para ser percebida. Quando a presença tem densidade, até um olhar fala, até uma sobrancelha levantada fala, até um bom dia fala. Ele sente que aquilo pode se perder, né? E ninguém quer perder algo que sabe que não encontra em qualquer lugar. Esse é o momento em que ele começa a lembrar do que deixou passar, da mulher que ele não enxergava mais, da mulher que estava ali, mas apagada. Agora ela está ali de novo, mas dessa vez para si. E isso muda tudo. Porque agora, para estar com ela, é preciso estar presente também, né? E quando esse silêncio se estabelece, algo muito especial acontece. A relação se reposiciona, ou ela se fortalece, ou ela se revela pelo que realmente é. E aqui chegamos a um ponto crítico, porque o que vem agora não é sobre ele, é sobre o crescimento que acontece quando ela finalmente entende seu próprio valor,
Crescimento emocional não acontece de um dia para o outro. Ele começa quando ela percebe o cansaço acumulado e entende que não pode mais viver apenas como uma peça na engrenagem. Aquele peso no peito que parecia impossível de explicar começa a fazer sentido quando ela reconhece que está se reencontrando. É como se a saudade de si que ela carregava há tanto tempo começasse a ganhar nome, corpo e direção. E esse reencontro interno desperta um brilho diferente, mesmo que ainda suave. Quando ela amadurece emocionalmente, não é que o amor esfriou, é que o amor agora está mais consciente. O silêncio por dentro não é mais vazio, mas um lugar de observação. Ela olha para si e percebe o quanto sustentou por tanto tempo sem perceber que estava se perdendo. A sensação de estar apagada começa a se desfazer e no lugar surge uma presença serena. É uma mudança que não se explica com palavras, mas que pode ser sentida. Ele percebe essa mudança não quando ela fala mais, mas quando ela fala menos. Não quando ela cobra, mas quando ela para de cobrar. O crescimento emocional dela muda o ritmo da relação. Se antes ela era sempre forte, segurando tudo sem nunca poder quebrar, agora ela reconhece que não precisa carregar o mundo sozinha. Isso é evolução. E evolução muda o campo energético de qualquer convivência. Quando o outro percebe que aquela mulher que estava sempre ali, disponível, previsível, garantida, agora está mais centrada em si, algo dentro dele se move. É como se um alerta silencioso surgisse. Existe algo valioso aqui e eu não estou mais seguro disso. Não é ameaça, não é jogo, é alto valor em movimento. E alto valor, quando aparece, é raro. A saudade verdadeira não nasce da ausência brusca. Ela nasce quando a presença ganha profundidade, quando ela volta a ser alguém com mundo próprio, com interesses, com luz. Ele começa a sentir falta não da mulher que estava, mas da mulher que é, da mulher que tem história, densidade, coragem, vulnerabilidade e vida que pulsa. Essa falta é diferente, essa falta faz pensar. Exemplo prático, ela decide voltar para uma atividade que amava e deixou para trás. Pode ser dança, leitura, fotografia, trilhas, pintura, academia, qualquer coisa que fazia ela se sentir viva, não para postar, não para provar, apenas para sentir. Esse movimento muda o campo emocional da casa. Agora existe alguém dentro dela vivendo, não apenas existindo. Crescer emocionalmente também significa aceitar que algumas dores não precisam ser explicadas para o outro para serem válidas. O cansaço que ela carregava não precisa ser defendido ou traduzido. Não? Agora ela entende que sentir já é suficiente para justificar cuidado consigo. Essa maturidade reorganiza o interno. Quando ela amadurece, ela aprende a respirar antes de reagir. Aprende a ouvir o próprio corpo antes de justificar a própria dor. Aprende a não se punir por sentir tristeza. E essa sutileza emocional faz com que ela se torne mais calma por dentro. Essa calma contagia, e tudo que contagia transforma. Ele começa a perceber que aquela mulher que ele achava que conhecia agora tem camadas que ele nunca viu. E essa descoberta gera um tipo de saudade que é quase respeito. Ele sente falta do brilho que ela tinha, mas agora percebe que esse brilho está voltando. Só que dessa vez ele não pode simplesmente tomar, ele precisa conquistar. Né? Crescimento emocional não é sobre se afastar, é sobre se elevar. E quando alguém se eleva, o outro precisa decidir se sobe junto ou fica para trás. Ele sente isso, não porque ela disse, mas porque a energia mudou. O amor agora exige presença, não apenas presença física, mas presença emocional. Ela percebe que já não se sente tão pequena quanto antes.
A vida pesada que ela carregava começa a ser reequilibrada. Ela não está mais naquela solidão a dois que fazia tudo doer. Agora ela está consigo. E quando uma mulher está consigo, ela está em casa, dentro dela. Essa é a verdadeira volta. Quando ela amadurece, a vida deixa de ser sobrevivência e começa a ser escolha. Ela escolhe onde coloca a sua energia, né? Escolhe o que merece peso e o que merece leveza. E essa leveza é sentida no olhar, no jeito de caminhar, na forma de respirar. Ela não se perdeu de si mesma desta vez. Ela se encontrou. Ele sente saudade da mulher que ele não viu enquanto ela estava ali. A saudade não é de presença física, mas de essência. Aquela essência que ele só percebeu que existia quando ela voltou para ela mesma. Agora ele olha e vê algo raro, uma mulher que se pertence. E quando alguém percebe que pode perder algo raro, o coração desperta, né? Não por medo, mas por reconhecimento. O que era invisível agora é tesouro. O que era rotina agora é milagre. A convivência sem afeto começa a se desfazer, não por esforço, mas porque ela agora habita o próprio corpo. Esse é o ponto onde o amor pode renascer. Mas não da mesma forma, renascer com presença, com respeito, com encontro real. E esse renascimento não começa na relação, começa nela. E é aqui que algo definitivo acontece, algo que muitas mulheres esperam a vida inteira para sentir, e o que vem agora é a virada mais profunda de todas. A virada não acontece quando ele finalmente percebe, a virada acontece quando ela finalmente percebe. Percebe que passou tempo demais sentindo um peso no peito, tentando ser suficiente, quando na verdade só precisava voltar a ser ela mesma. A saudade de si que ela carregava era o verdadeiro pedido interno de socorro. E quando essa saudade se torna urgente, algo muda. Não é drama, não é ruptura, é um reencontro com a própria dignidade. No início, ela achava que a vitória seria fazer com que ele sentisse sua ausência. Imaginava que se ele percebesse o quanto ela fazia, ele voltaria a valorizá-la. Mas a vida continuou. E ele não viu. E esse não ver foi o que finalmente abriu os olhos dela. Não existe reconhecimento possível quando ela mesma não se reconhece. O valor precisa nascer dentro antes de aparecer fora. Quando ela deixa de sentir falta dele, não é porque o amor acabou de uma vez. O amor vai se transformando, ele para de doer, ele deixa de ser pedido e passa a ser lembrança. A tristeza começa a se dissolver quando ela entende que a dor vinha da insistência em permanecer em um lugar onde ela estava invisível, né? A grande virada é silenciosa, não há discurso, não há anúncio, não há performance. Um dia ela simplesmente acorda e percebe que está respirando de outra forma. A vida pesada dá uma trégua, a rotina não pesa tanto. O silêncio por dentro não é mais vazio, é lar, é como se o próprio corpo dissesse: acabou, agora é sobre mim. E é curioso, quando ela para de sentir falta, o outro começa a sentir. Não porque ela fez algo para provocar isso, mas porque ela parou de sustentar o vínculo sozinha. É como se o elo emocional que ela carregava inteiro nas mãos tivesse sido devolvido ao espaço. E o espaço fala, o espaço revela, o espaço expõe a verdade. Mas aqui é importante entender: deixar de sentir falta não é indiferença. Indiferença é dureza, aqui é leveza. É a leveza de quem aceita que não pode ser vista onde não há olhos. A leveza de quem entende que não pode ser sentida onde não há presença. A leveza de quem fecha um ciclo com o amor próprio, não com rancor. Ela começa a perceber que pode existir sem medir cada passo em função do outro. Sair para caminhar porque gosta. Comprar flores para si porque merece. Assistir um filme que a abraça por dentro. O brilho que estava apagado começa a reacender, não por acender luzes externas, mas porque ela voltou a entrar dentro de si com carinho. Exemplo prático: ela retoma rituais que a lembram de sua própria existência.
chá quente à noite em vez de esperar por uma conversa que não vem, cadernos onde escreve o que sente sem precisar de aprovação, perfumes que carregam memórias de quem ela já foi, músicas que despertam partes adormecidas. Isso não é autocuidado vazio, é reconstrução identitária, é tijolo após tijolo da casa interna, né? Quando ela deixa de sentir falta de quem não a valorizou, seu coração se reorganiza. Não é que o amor desaparece, ele se recoloca, ele para de implorar, ele para de perseguir, ele repousa. E esse repouso é um dos atos mais maduros que um coração pode realizar. Ele percebe algo estranho. O que antes era garantido agora é distante, não distante por afastamento, mas distante por evolução. Ele sente saudade, mas a saudade dele chega tarde. Tarde porque ela já está em movimento, tarde porque ela já está ocupada demais vivendo. Não há sentimento de vingança, não há frase agora é minha vez. Ela apenas segue, e seguir é uma das formas mais profundas de amor próprio. Quando ela segue, ela honra tudo o que viveu e também honra o que não viverá mais. Não há quebras violentas, a transição suave, né? Às vezes o outro até tenta voltar, tenta se aproximar, tenta conversar, mas ela já não precisa provar nada, né? Não precisa se justificar, não precisa pedir reconhecimento. O amor que reaparece agora encontra outra mulher. Uma mulher que não aceita migalhas emocionais, uma mulher que se pertence, e pertencer a si mesma é um dos estados mais raros que alguém pode alcançar. É reconhecer que se perdeu, mas se encontrou. É perceber que a vida não acabou, ela apenas virou uma página, e páginas viram quando estamos prontas, não quando o outro finalmente acorda. A verdadeira virada é interna. Não é sobre ser escolhida, é sobre escolher-se, não é sobre fazer falta, é sobre não sentir falta de quem fez do amor um lugar de ausência, é sobre se sentar dentro da própria pele e dizer, eu não vou embora de mim. E isso é grande. E quando essa virada acontece, o futuro se abre, né? Não com pressa, não com necessidade, mas com calma. Agora ela caminha com a certeza de que sua vida pertence a ela. E o próximo capítulo não é sobre dor, é sobre renascimento. E sabe o que é engraçado? Ele sempre achou que você estaria lá, como Netflix, sempre disponível, mas você não é série, você é cinema. E cinema a gente assiste com presença, respeito e atenção, ou perde a sessão. Quando uma mulher volta a se pertencer, algo no universo se reorganiza. Não é mágica. Não é sorte, é energia, é presença, é magnetismo natural. Ela percebe que não precisa mais mendigar espaço, porque ela é o espaço. Não precisa mais implorar para ser vista, porque ela se vê, e isso já basta. As pessoas ao redor começam a perceber a diferença, não só ele. Todo mundo, a forma como ela entra em um ambiente, a forma como ela fala, a forma como ela simplesmente existe. Há uma solidez que não estava lá antes, né? Há uma luz tranquila que não precisa gritar. E aqui está o paradoxo mais bonito. Quando você para de precisar, você atrai. Quando você para de correr atrás, as coisas começam a correr atrás de você. Não porque você está fingindo, mas porque você está inteira, e inteireza é magnética. Exemplo real, ela para de responder mensagens na hora, não por joguinho, mas porque está ocupada vivendo. Ela para de cancelar seus planos pelos planos dele, não por birra, mas porque seus planos agora importam. Ela para de se desculpar por ocupar espaço, não por arrogância, mas porque entendeu que merece estar ali. E quando ele percebe que perdeu a garantia, duas coisas podem acontecer. Ele acorda, percebe o que tinha e começa a se movimentar de verdade, com presença, com esforço, com intenção. Segundo, ele continua o mesmo.
E aí ela percebe que não era sobre ela ser suficiente, era sobre ele não estar disponível emocionalmente. E sabe qual é a beleza disso? Nos dois cenários ela ganha, se ele acorda, ela ganha um parceiro presente, se ele não acorda, ela ganha a si mesma de volta, né? E ganhar a si mesma de volta é o prêmio maior. Porque no fim das contas, você não precisa de alguém que te escolhe só quando percebe que pode te perder. Você merece alguém que te escolhe todos os dias, mesmo quando você está ali, mesmo quando está perto, mesmo quando está garantida. Amor de verdade não precisa de ameaça de perda para existir. E quando ela entende isso, algo profundo se acomoda, a ansiedade diminui, a cobrança interna silencia, a paz chega, não uma paz de resignação, uma paz de poder, a paz de quem sabe que, aconteça o que acontecer, ela não vai se perder de novo. E essa paz assusta quem não está pronto, né? Porque paz não é fragilidade, paz é força organizada. É a mulher que não briga, mas também não aceita qualquer coisa. É a mulher que ama, mas não se anula. É a mulher que fica, mas só se fizer sentido. Ele olha para ela e sente algo que não consegue nomear. É respeito misturado com saudade, é admiração misturada com medo de perder, é a sensação de estar diante de alguém raro, e tudo que é raro a gente cuida ou perde. E aí vem a pergunta que muda tudo: ele vai cuidar ou vai perder? E a resposta não depende mais dela, depende dele, porque ela já fez a parte dela. Ela voltou para si, voltou para a vida, voltou para o brilho. Agora a escolha é dele. E enquanto ele decide, ela continua, né? Porque mulher que se encontra não para mais. Ela flui, ela cresce, ela vive com ou sem ele. E essa é a maior liberdade de todas. No fim das contas, tudo o que você aprendeu aqui não é sobre o outro, é sobre você. Sobre voltar a existir dentro da própria vida, sem carregar um amor sozinha, sem tentar ser inteira para alguém que não te ofereceu metade. Agora respira fundo e se pergunta, de verdade, o que você vai fazer com isso? Vai continuar vivendo essa solidão a dois? Vai continuar sentindo esse silêncio por dentro? Ou vai começar a se mover em direção à mulher que você já foi um dia, né? Aquela de quem você sente saudade? Você não precisa fazer tudo hoje, mas precisa começar, né? Começar pode ser tão simples quanto sair para caminhar sozinha, voltar a ouvir a música que te acendia, rir com alguém que te escuta, ou simplesmente sentar consigo sem se desculpar por existir. Agora me diz, você está pronta para essa virada? Porque olha, se você chegou até aqui é porque algo em você já está se movendo e não deixa essa sensação esfriar. E tem mais uma coisa que você precisa saber. No próximo vídeo eu vou te mostrar exatamente o que fazer quando ele finalmente percebe o que perdeu. Mas já é tarde demais, porque existe um ponto sem volta e você precisa saber reconhecer quando esse ponto chega, né? Precisa saber se proteger, precisa saber não voltar só porque ele voltou, né? E eu vou te ensinar isso, né? Se esse conteúdo tocou em você de alguma forma, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a internet é barulhenta. E se você não marcar presença, essas mensagens que te tocam podem nunca mais chegar até você. E você sabe que não foi por acaso que você encontrou isso aqui hoje. Eu quero continuar caminhando com você. Então fica, porque o que vem nos próximos vídeos vai te dar as ferramentas que você precisa para nunca mais se perder. E mulher que não se perde, essa o mundo inteiro sente falta. Nos vemos no próximo vídeo. Te espero lá.